Então, a gente se depara muitas vezes com um texto que a gente já leu diversas vezes, já pregamos em cima dele, e Deus nos dá sempre uma visão nova, né? Não é à toa que a própria palavra de Deus diz que ela se renova a cada dia, a cada instante, ela se transforma, ela é sempre uma palavra renovável. Ela não fica envelhecida nunca, ela sempre se transforma. E aí eu gostaria de compartilhar aqui com os irmãos um texto que está em Isaías, no capítulo 6, o livro do profeta Isaías, no capítulo 6. Um texto muito conhecido de todos, acredito eu. Isaías, capítulo 6, vamos ler os 8 versículos aí iniciais desse capítulo. Amém? Olá. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as orlas do seu manto enchiam o templo. Ao seu redor havia serafins. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, e com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. A terra toda está cheia da sua glória. E as bases dos limiares moveram-se, a voz do que clamava, e a casa se enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então voou para mim um dos serafins, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar, com uma tenaz. E com a brasa tocou-me a boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem irá por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Palavra rica, abençoadíssima essa. Irmãos, o que eu gostaria de trazer aqui nessa noite para os irmãos, o que o profeta Isaías, nessa sua experiência tremenda, sobrenatural, teve, e o ensinamento que eu quero trazer para a gente aqui, eu não vou me deter na explicação do texto, né? Às vezes a gente vai perdendo, né, pelo tempo que a gente tem, que é mais curto. Então, eu não vou me deter muito na explicação do texto, eu vou trabalhar mais uma vez aplicando esse texto às nossas vidas, para que a gente realmente compreenda o que, através do profeta Isaías, nós também, essa experiência de Isaías, que essa é o ponto da nossa meditação de hoje. Essa experiência de Isaías me mostrou, quando eu li esse texto, é que nós precisamos ter experiências diárias com Deus. Não estou dizendo, irmãos, que nós teremos que ter experiências a esse nível, de ver o anjo voando, né? Uma quantidade de anjos voando, cheio de asas. Não é isso. Mas eu quero dizer, nós precisamos ter experiências diárias com Deus. E experiências que nos façam melhorar, como aconteceu com o profeta. Experiências que venham fazer a gente transcender muito mais dentro da obra de Deus. Porque se nós olharmos para o que Isaías passou nesse momento, tudo que ele viu, tudo que ele ouviu, ele verdadeiramente se prontificou agora para dizer: Senhor, eis-me aqui, use a minha vida. Então, a primeira coisa que eu quero que a gente entenda: é necessário, irmãos, ter
experiências com Deus. É necessário querer ter experiências com Deus. Para ter experiência com Deus, você precisa querer provar. Isso me fez lembrar quando meditava no Salmo 34, em versículo 8, onde diz: provai e vede que o Senhor é bom. Eu só posso saber se o Senhor é bom se eu provar. Eu gosto muito de dar um exemplo dizendo acerca de uma coisa. Como vamos saber se a laranja é doce ou é azeda, né? Ou não tem o doce necessário? Como é que vamos saber? Só vamos saber se chupar a laranja. É necessário experimentar a laranja para saber que sabor ela tem. Se você provar de uma experiência com Deus, se você quiser ter uma experiência com Deus, você vai ver sua vida ser transformada. Eu tenho certeza, irmãos, que todos nós já tivemos experiências com Deus. E delas até a níveis sobrenaturais, que você nem pode não ter acreditado, e pode ser que ainda nem acredite, mas foi experiências com Deus. A Bíblia nos mostra homens que tiveram várias experiências com Deus. Abraão, a experiência de Abraão com Deus. Um homem velho, sua esposa velha. Estou colocando um termo bem comum nosso, né? Já estavam em idade avançada, mas Deus disse: você vai ser pai de uma grande nação. E a experiência que ele teve de ser pai aos 100 anos de idade não é para qualquer um. Eu gosto muito de dizer também uma coisa, quando Sara botou o nome de Isaac no seu filho, naquele que era o filho da promessa de Deus, e Isaac significa riso, é porque eu acredito que todo mundo vivia rindo de Sara. Como é que pode uma senhorinha, uma idosa, ter um filho? Mas eles experimentaram e tiveram uma experiência real, maravilhosa, tremenda com Deus. Irmãos, o que dizer de Moisés? As experiências que Moisés teve com Deus. Falar com Deus. Ver Deus passar e ver as costas. Ver uma sarça ardendo e ela não se consumir. São experiências que faz cada dia mais o nosso ser interior acreditar na existência de um Deus muito poderoso. O que dizer, irmãos, de Davi? O irmão Damião leu um texto dos Salmos, no capítulo 6, né? E esse salmo é lindo. E a experiência de Davi foi de um Deus amoroso, de um Deus, mesmo mediante o seu pecado, mesmo mediante todas as suas práticas que ele teve de adultério, de um homem sanguinário, né? Porque Davi matou muita gente. Mesmo assim, ele recebeu de Deus o perdão dos seus pecados e foi considerado o homem segundo o coração de Deus. Então, irmãos, primeira coisa, queira experimentar e ter essa experiência com Deus. O nível que você vai ter de sobrenatural ou não, eu não sei. Sei que esse nível de Isaías foi algo tremendo. Algo realmente sobrenatural. Segundo ponto que eu aprendi nesse texto, irmãos, é que quando eu tenho uma experiência sobrenatural com Deus, eu tenho uma mudança imediata na minha vida. A partir do momento que Isaías teve essa visão dos anjos, da casa se enchendo de fumaça, do anjo falar com ele, aquela coisa todinha, Isaías, primeira coisa que ele teve, a atitude dele foi dizer: eu sou um homem impuro. E estou habitando no meio de uma nação também de lábios impuros.
E ele diz: eu sou pecador. Ele reconheceu as suas falhas. Ele reconheceu que tudo que ele era, porque não vamos entender, Isaías era profeta de Deus. E ao ter essa experiência, ele disse: eu continuo sendo um homem muito pecador. Eu preciso melhorar. Logo, irmãos, ter experiências diárias com Deus. Olha a palavra, diárias. Todo dia é dia de ter experiência com Deus. Mas a gente só quer ter experiência muitas vezes quando estamos, me permita usar a expressão nossa nordestina aqui, quando a gente está de boa. Eu não estou vendo, irmãos, hoje, na nação brasileira, no mundo inteiro, uma família que não esteja passando por uma luta ou por uma dificuldade. Uma família. Porque quando eu falo família, eu não estou dizendo assim, Rose, é só a sua casa. Não é só a casa de Rose. Ela tem a sua família em volta dela. Minha casa pode estar muito bem, eu, minha esposa, meus filhos, mas a casa da minha mãe não está muito bem. Eu estou morando bem pertinho da casa de mãe, né? Eu já estava perto, agora eu estou mais perto ainda. Ainda há pouco, justo estava lá, eu estava escutando as gargalhadas dela aqui de casa. Eu digo, daqui a pouco eu estou morando dentro da casa de mãe. Mas, e estar tão perto da casa de mãe, eu também começo a ver as dificuldades que minha mãe está passando. Porque nós estamos, minha mãe com mais de 70 anos, meu pai com mais de 70 anos, e eu tenho uma irmã com Covid dentro de casa. Como é que você acha que está meu coração? Como é que você acha que eu estou? Quando eu vou lá e vejo minha irmã sair do quarto, como eu vi esses dias, sem a máscara. Como é que você acha que eu fico? Mas assim, irmãos, como eu olho para essa dificuldade, eu entendo que eu tenho um Deus que me faz ter experiências de que Ele está cuidando de nós. Ele cuida. Amanhã estamos vencendo essa batalha do prazo, né, que a medicina diz que não transmite mais. E amanhã eu canto o hino da vitória, dizendo: meu pai e minha mãe passaram por isso. Meu pai e minha mãe não foi outro. A minha experiência é que Deus cuidou. Logo, irmãos, não devemos querer que a experiência venha só quando estamos no amor. A experiência vem no tempo da tempestade. Quando há tempestade, é o melhor momento para a gente ter experiências com Deus. Quando há lutas, dificuldades, é o melhor momento para termos experiências com Deus. Quando a gente vai lá para o Egito, quando eu falei que Moisés teve experiências tremendas com Deus, quando a gente vai para o Egito, a gente vai olhar Moisés fazendo sinais, maravilhas, através das 10 pragas, aquilo que a gente chama das 10 pragas. São ações fantásticas, poderosas do poder de Deus sendo manifestadas ali. Mas você sabe qual é a maior experiência de Moisés, na minha ótica? É quando ele chega diante do mar. É a maior dificuldade dele é ali. Porque ali ele não tem ninguém do lado dele. Ele olha para as pessoas que estão do seu lado, aquela nação que só aponta para ele e diz: por que nos tiraste do Egito? Para morrer neste deserto? Por que nos tiraste de lá, se lá nós tínhamos os melões, as cebolas? Cara, detesto, não gosto muito de cebola, tá? Mas era o que o povo estava dizendo: eu quero. E ele estava dizendo, sozinho. E ele foi fazer uma coisa, irmão. Ele foi clamar a Deus. Como nós estamos clamando pela saúde da nação, como a irmã Célia orou ainda há pouco por todos nós, orou pela família de Glauber. Glauber, você está no momento de ter a maior experiência da sua vida com Deus. É na luta, irmão, é na dificuldade que nós vamos ter a maior experiência com Deus. Não é no tempo da bonança, não é no tempo da fartura, não é no tempo que estamos com tudo em cima. Não, irmãos, o melhor momento para termos uma grande experiência com Deus é o tempo da necessidade. É quando estamos na maior luta. E aí, foi quando Moisés olhou para sua frente e só tinha o mar. Atrás só tinha Faraó. E os que lhe rodeavam, nenhum lhe apoiava.
e a palavra de Deus, a experiência mais fantástica da vida dele foi ouvir Deus dizer: Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche, vá em frente. Eu vou dar muitas maiores experiências maiores ainda para você e veja o que aconteceu. Eu estou dizendo, irmãos, que num fato extraordinário, porque eu creio nesse Deus extraordinário, nesse Deus poderoso, nesse Deus do impossível, ele simplesmente abriu o mar. Um Deus que abre passagem onde não tem. Um Deus que faz acontecer onde não é previsto acontecer. E ele diz: vai acontecer. Então, irmãos, a mudança vai ocorrer na minha vida e na sua vida. Se aceitarmos em termos da experiência, se aceitarmos que essa experiência vai provocar uma mudança na nossa vida, aí, irmão, pode caminhar, pode marchar, pode ir em frente. Mas está difícil, irmão, está uma luta terrível. Na minha casa está todo mundo doente, não importa, irmão, vai sobreviver todo mundo. Né? Aproveitar que Justo está ali no quarto, ela não me escuta, eu que penso, né? Mas deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Justo de novo teve Covid. A gente fica preocupado, mas a gente venceu. Ela ficou louvando a Deus, ela achou que ia morrer, né? Por que ela achou que ia morrer? Porque algo extraordinário aconteceu, a experiência dela. O marido dela, que não gosta de lavar louça, lavou louça. Porque eu odeio lavar louça. Eu detesto lavar louça. Peça para eu lavar o banheiro, que eu lavo o banheiro. Mas não peça, não pode vibrar, né, Marcela? Mas eu não gosto de lavar louça. É a única coisa que eu não gosto de fazer dentro de casa. Mas eu lavei louça. E ela disse que quando viu a louça limpa, disse assim: meu Deus, será que eu vou morrer? E Flávio lavando louça. É porque era algo impossível para acontecer, mas não é, irmão. Quando Deus está em nós, está em nossos corações, coisas extraordinárias acontecem. E às vezes a gente não precisa ver o anjo voar, um anjo com 6 asas, 2 que cobrem o rosto, 2 que cobrem os pés, e com as outras 2 ele voa. Não é preciso isso. São pequenas coisas, irmãos, que já nos levam a crer que Deus está fazendo uma obra grandiosa e está nos dando uma experiência. Uma experiência magnífica, tremenda com ele. Então, reforçando, queira ter experiência com Deus. Segundo, quando você tiver essa experiência com Deus, vai trazer mudança para a sua vida. Você vai mudar, e eu vou dizer, é para melhor. Se você já é um crente em Jesus Cristo, fiel, você vai ser melhor ainda. Porque você vai saber que não existe nada mais fantástico do que servir a Deus com alegria, com sutileza, com firmeza, olhando firmemente para Ele. E por último, irmãos, quando a gente tiver experiência, quando essa experiência trouxer em nós uma mudança, vai gerar em você o aumento, o desejo, a vontade de fazer a obra de Deus. Foi o que Isaías disse no finalzinho do versículo 8, quando o Senhor perguntou: a quem enviarei? E quem irá por nós? Deus precisa de homens e mulheres para fazer a sua obra. Deus precisa de homens e mulheres que estejam dispostos a irem avante. E Isaías, depois de ter passado por esse momento todinho, por essa experiência todinha, o que foi que ele disse? Eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou pronto para isso. Eu estou pronto para fazer a tua vontade. Eu estou pronto para ir avante. É isso, irmãos. Nós estamos prontos, irmãos. Mas nós temos que ainda receber muito mais de Deus. E eu estou convocando vocês, irmãos, esse grupo que está aqui, esse grupo seleto que Deus colocou hoje aqui, nessa vigília, para dizer:
Peça a Deus hoje uma nova experiência. Peça a Deus hoje. Eu quero uma nova experiência contigo. Você já teve várias experiências com Deus, eu sei disso. Ou talvez você não enxergue isso. Mas Deus quer te dar outras experiências. Não queira ver o anjo voar, não. Não precisa, não. Não queira ver a sarça pegar fogo, não. Irmão. Precisa. Diga só para Deus, Deus, é das pequenas coisas que eu quero ver o Senhor operar. Sempre que eu falo assim, irmãos, eu lembro desse mesmo profeta. Melhor, do profeta Elias. Quando Elias orou para não chover, depois Elias disse que já ia chover. E quando ele disse que ia chover, ele mandou o jovem subir no morro, né? E disse, dá uma olhadinha e me diz o que é que tu está vendo. Ele olhava, voltava e dizia, eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo nada. Mas uma hora ele desceu e disse para eles, eu vi uma coisa. Eu vi uma nuvem. E essa nuvem é do tamanho da mão de um homem. Irmãos, ninguém, eu acredito, de nós, se vermos no céu uma nuvem do tamanho da mão de um homem, nós vamos dizer que vai chover. Mas Elias sabia que ali era o sinal. E o que foi que ele disse? Eu recebi de Deus o sinal. Foi a experiência dele com Deus e ele disse, desça e avise a Acabe. Olha a palavra. Avise a Acabe que eu já ouço. Como, irmão? Era uma nuvem. Mas ele disse, eu já ouço barulho de chuva. Se você nunca teve uma experiência dessa, irmão, experimente ter, sabe como é? Eu estava outro dia na roça, e eu estava do lado de fora da casa, e eu ouvi o barulho da chuva chegando. É fantástico você ver que aqui vem chegando, quer ver? E vai se aproximando o barulho, o barulho, o barulho. O barulho ainda estava do céu, irmão. Posso lhe dizer assim, não tinha caído uma gota de água. Mas Isaías, pela fé, já estava dizendo, eu ouço o barulho da chuva. Vai dizer para ele que corra, porque ele vai se molhar. E era mais de 3 anos, irmão, sem chuva. E a chuva veio. E foi uma grande experiência. Igreja do Senhor Jesus, é tempo de termos novas experiências com Deus. E são experiências que nós não vamos estar, talvez, preparados, mas Deus quer nos dar essas experiências. Convoco vocês a hoje, quando ainda antes de terminar essa vigília, eu vou orar por nós agora, daqui a pouquinho. Eu vou pedir a Deus, Deus nos dê novas experiências. E experiências que nós vamos, irmão, testificar delas. Onde você for pregar, onde você for, você vai falar dessas experiências que você vai ter. E vai dizer, essa experiência me levou a um novo patamar na minha vida. Eu cresci, eu evoluí, eu estou aqui para dizer que a vontade do Pai é que a gente cresça, é que a gente evolua, é que a gente vá adiante, porque nós temos que estar prontos para dizer, Senhor, eis-me aqui. Porque houve mudança na nossa vida através de uma experiência com Deus. Portanto, queira provar dessa experiência. Amém? Eu sei que o tempo é curto, já estamos aí, né? No meu aqui diz que eu já estou a 8 minutos das 11 horas, né? É 1 hora, mas eu quero orar, irmãos. Quero orar por nós, quero orar para Deus nos dar essas experiências. Pô, irmãos, eu queria ter aqui